paz do Senhor, amados em Cristo Jesus. Estamos para mais uma edição do nosso estudo relacionado à teologia sistemática, voltado para o estudo da escatologia bíblica. Antes de começarmos esta abordagem a respeito da escatologia bíblica, eu gostaria de orar ao Senhor, a posterior meditar em alguns textos bíblicos para o entendimento deste assunto muito importante que a Igreja nos dias de hoje precisa estar por dentro para melhor orientar os fiéis no que tange a este assunto. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este encontro. O momento é teu em que queremos entregar este momento nas tuas mãos. O assunto que trataremos, meu Pai, seja ele para despertar muitos dos nossos fiéis e não só, para andarem nesse mundo olhando sempre para Ti, pois um dia o Senhor há de fazer soar a trombeta e estarmos junto de Ti. Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, vamos abrir, ou de acordo com Apocalipse, o capítulo de número 1, o versículo 1 a 3, achamos estes serem os versículos necessários. Eles dizem-nos o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas estão, pois o tempo está próximo. Bem, como dizia anteriormente, o assunto em causa é a escatologia bíblica ou escatologia. A princípio, começaria por abordar a expressão ou termo escatologia. Essa palavra escatologia, ela é muito propalada, é muito difundida no seio dos cristãos, e alguns têm pontos de vista diferentes por causa de correntes e de religiões que o mundo tem. Então cada um tem vários pontos de vista a respeito desta matéria relacionado à escatologia. A palavra escatologia é uma palavra que está portuguesada e dentro das escrituras bíblicas nós não vamos encontrar assim como ela está no português, escatologia, mas os assuntos que a Bíblia Sagrada aborda está ligado à escatologia. Então, a título de conceito, a título de definição, vamos ver o que é de facto escatologia. A escatologia é uma matéria que trata de assuntos, ou é uma disciplina que trata de assuntos relacionados sobre os fins últimos do homem. E aqui, quando fala-se dos fins últimos dos homens, também estamos a tratar de alguns eventos por acontecer ou que vão acontecer. Mas embora esse assunto, essa abordagem escatológica começa já na visão que vai tendo o profeta Daniel desde o Antigo Testamento, quando ele vai fazer uma abordagem em relação às 70 semanas, cuja o cumprimento já foram 69 semanas, faltando uma semana. Bem, então, a escatologia estuda os fins últimos do homem, trata dos eventos por acontecer e, segundo as Escrituras, esses eventos podem ser a morte, a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o estado futuro. O que é que será no futuro? Qual é o destino final do homem no futuro, com Jesus e sem Jesus? Mas agora vamos lá, o que é isso, afinal, escatologia
bíblica. A escatologia bíblica, ela, de acordo com o texto que nós lemos, ela estuda as coisas que em breve hão de acontecer. Tal é a razão que esse assunto não pode estar muito distante daquelas matérias a serem ministradas na igreja, no sentido de despertar os fiéis de acordo à conduta que vão tendo enquanto cristãos. Bem, falar da escatologia bíblica é um assunto também que não se esgota, porque ele é muito amplo. Também não podemos ser dogmáticos ao abordar esse assunto como os conhecedores natos desta matéria, mas a Bíblia nos dá algumas orientações, algumas luzes para melhor nós entendermos este texto sagrado que abordam sobre essa questão e daquilo que de fato vai acontecer. Bem, para este estudo, para esta matéria, nós gostaríamos de apontar aqui alguns eventos escatológicos que aglutinamos em 5 partes fundamentais. Na primeira parte do estudo sobre a escatologia, há aqui alguns assuntos que estão ligados com o rapto da igreja, aquilo que nós denominamos de arrebatamento. Arrebatamento é o primeiro assunto a tratar nesta primeira parte dos 5 eventos escatológicos que veremos nesse estudo. A palavra arrebatamento é uma palavra que também nas Sagradas Escrituras, assim conforme ela está definida ou conceituada, nós não encontramos, porque é uma palavra que foi traduzida no latim, que significa levar a igreja ou levar os santos para o céu. No latim, levar os santos para os céus é que quer dizer arrebatamento. O que significa arrebatamento? Arrebatamento significa rapto, arrancar, levar de forma repentina para os ares. Este é o evento que a igreja está aguardando, quando a trombeta soar, os santos vão ressuscitar, os corpos serão transformados, os que estiverem vivos não vão preceder aqueles que dormem. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Então, no arrebatamento, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que aqueles que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos vão ressuscitar e serem transformados em corpo glorioso e estarem junto do Senhor. Mas para a melhor compreensão disto, é melhor nós compulsarmos as Escrituras em primeira carta também de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo de número 51 e o 52, que diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bem, é o que nós acabamos de dizer. Aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar, serão transformados num corpo que não se corrompe, e nós que estivermos vivos por essa ocasião, quando digo nós, é na eventualidade, por exemplo, do arrebatamento ocorrer neste momento que nós estamos a ministrar. Então, os mortos primeiro vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, serão transformados. Esta era a tendência de Paulo na altura quando escrevia esta carta. Bem, o outro momento é o tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento, dá-se aqui o tribunal de Cristo. O que vai ocorrer no tribunal de Cristo? No tribunal de Cristo,
a igreja será julgada e para efeito de galardão por aquilo que fez por meio do corpo. Não é um tribunal, não é um julgamento para condenação, não. O julgamento nós vamos encontrar lá mais adiante, daqueles que de facto não andaram no caminho do Senhor. Mas aqui no tribunal de Cristo é no sentido de a igreja ser julgado para o efeito de galardão, para o efeito de coroação. É aqui onde vai ocorrer este cenário. Nós podemos conferir isso no livro de Apocalipse, né? No capítulo de número 19, no verso 7 e o verso de número 8. Depois do tribunal, a igreja vai passar para as chamadas bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro, boda, conforme o próprio nome está a indicar, refere-se à festa, um ambiente festivo. Uma festa, não aquelas festas que nós temos feito, né? Feitas às vezes com algum tom de imoralidade, tom de falsidade. Essa festa, o rei da festa é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ali a igreja estará presente para fazer parte das bodas do Cordeiro. Haverá ali a revelação pessoal de Jesus Cristo em glória. Isso também nós podemos conferir em Apocalipse, no capítulo de número 19, do verso número 7 ao verso número 9. Bem, depois das bodas, vai se dar aquilo que se chama a retirada daquele que restringe o pecado. Quem é que restringe o pecado? É a pessoa do Espírito Santo. Quer dizer que a igreja já foi, então vai se assistir aqui um progresso muito acelerado do pecado. Os homens estarão cometendo o mesmo pecado acima de pecado, porque a igreja arrebatada, como tu a dizer, já não estará na terra. Então, aqueles que ficarem, há um progresso imediato do pecado. Mas é melhor nós compulsarmos isso nas Escrituras em 2 de Tessalonicenses, no capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 6 e o versículo de número 7, vamos encontrar esta descrição a respeito deste cenário que vai se assistir aqui do progresso deliberado do pecado. Está escrito assim: agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que vai ser? Quem é que restringe a ação do mal sobre os fiéis? É o Espírito Santo. A igreja está alicerçada sobre o poder do Espírito Santo. Existe muita coisa que o diabo tem tendência de nos fazer, de nos atingir, mas só não nos pode atingir porque o Espírito Santo restringe a ação do pecado, a ação do mal sobre nós. Mas quando a igreja for retirada daqui da terra, meus amados irmãos, haverá um progresso muito deliberado do pecado. Então, a igreja está arrebatada, passamos no tribunal, passamos nas bodas, há aqui a restrição, a retirada daquele que restringe o pecado, que é o Espírito, a pessoa do Espírito Santo. Vamos assistir aqui o surgimento do Anticristo, como o próprio nome está a dizer. Anticristo é aquele que faz as ações opostas a Cristo. Se Cristo é verdadeiro, o Anticristo é falso. Então, é nessa perspectiva que nós devemos entender aqui esse assunto.
Mas afinal, o anticristo será quem? Será uma pessoa insignificante. Alguns povos, algumas nações, até alguns pregadores atrevem-se a revelar já a identidade do anticristo, mas eu prefiro me manter na neutralidade, mas uma coisa é certa, que o anticristo ele vai surgir depois da retirada de Cristo, depois da retirada da igreja aqui na terra. O anticristo vai sim se manifestar. Mas já de antemão para dizer que o profeta Daniel, em Daniel, no capítulo de número 7, no versículo de número 8, ele fala de um homem de chifre pequeno ou de ponta pequeno. Está a apontar aqui para a figura do anticristo que mais tarde há de surgir para opor-se a tudo aquilo que Cristo havia de fazer. E essa figura vai surgir. Qual é o objetivo do surgimento do anticristo? O surgimento do anticristo é para que aqueles que no princípio foram escolhidos como povo eleito, que são a nação de Israel, o povo judeu, ser confundido de que na verdade ele é o Messias que essas nações muito desejavam ver, porque o povo de Israel, a nação judaica, até hoje ainda aguarda pela vinda de um Messias de forma triunfante. É o anticristo que inicialmente vai se apresentar como essa figura para enganar as nações. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar derrubar 3 reis e vai ocupar 3 países fundamentais. Eu inicialmente disse que eu não me atreveria a dizer que há nações X, nações Y, mas a Bíblia mostra aqui algumas pistas do que de fato vai ocorrer. Ele vai procurar governar uma confederação de 10 nações ou de 10 países, como vamos ver isso em Daniel, no capítulo de número 7, no versículo de número 24. E é importante nós lermos este texto de Daniel 7, o versículo de número 24, para de facto vermos o que o profeta Daniel, já há muito tempo atrás, está a se referir a respeito do anticristo. Diz assim a palavra do Senhor em Daniel, no capítulo de número 7, versículo de número 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, vê-se aqui a tendência da formação de um governo confederal em que o anticristo vai governar 10 países. E hoje parece que não, a tendência que o mundo nos está a levar é de uma confederação. Em 1947 surgiu em Roma um chamado Clube de Roma. Qual era o objetivo? O objetivo é fazer uma nação confederal em que se tenha um governo único. Isso, na altura, quando se deu em 1947, chamou a atenção principalmente os evangélicos, olhando nas escrituras, fazendo um estudo acurado a respeito dos eventos escatológicos. Essa tendência parece que começa a se encaixar aquilo que está ventilado em Daniel, no capítulo de número 7, no versículo de número 24. Bem, depois ainda nessa primeira parte dos eventos escatológicos, vamos assistir também o surgimento do falso profeta. Esse falso profeta vai ser um ministro de culto do anticristo. O que é que ele vai exigir? Este aqui vai exigir uma igreja mundial,
Hoje parece que não. Essa tendência do ecumenismo, de juntar-se às religiões, é uma espécie de um preparo daquilo que se vai cogitando no futuro. Hoje parece que não, Cristo é um, a palavra é única, mas nós precisamos de olhar para as Escrituras e ver qual é a tendência disso. Não é que nós estamos a criticar, mas antes de nós darmos um passo para frente, seria muito bom nós olharmos para a Escritura. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 13, do versículo 11 ao versículo de número 16, o falso profeta é um ministro de culto que estará à testa a igreja mundial. É uma igreja de Satanás. Mas para tornarmos claro isso, é melhor mesmo lermos ainda Apocalipse, o capítulo de número 13, o versículo 11 ao versículo de número 16, diz o seguinte: e vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. O que esse texto de Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 16, nos está a transmitir? Esse texto nos está a transmitir de que o anticristo vai ser ferido mortalmente. As pessoas, o mundo vai ver que ele de facto morreu, mas que por conta das ações desta besta, ele vai ressuscitar, conforme vai fazer alguma coisa que se parece àquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E o mundo vai ver. Ele ressuscitou, vai começar a dar credibilidade a esta figura. Então, é este mesmo. Mas isso vai acontecer por conta de quê? Por causa deste ministro de culto, do falso profeta. Bem, esses eventos todos dar-se-ão no primeiro evento daqueles 5 que nós anunciamos, dos eventos escatológicos.